A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal da Assembleia de Deus na cidade de Santa Cecília, na Paraíba, canal AD Santa Cecília. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical e da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Estamos estudando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Deus. E vamos estudar nessa semana a lição de número 6, que tem como título a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Glória a Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam estar assistindo. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. O textual dessa lição seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Verdade prática da santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 13, dos 13 ao 26. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste rasgados ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, ou com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Temos aqui também 3 objetivos específicos, e o primeiro é apresentar a santificação no Antigo Testamento, o segundo é exemplificar a santificação no Novo Testamento, e o terceiro é aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Glória a Deus. A introdução dessa lição diz assim: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Está lá em Apocalipse, a referência 15, versículo 4. Sua vontade é que os crentes reflitam em caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, necessário, todo crente ele tem a necessidade e tem a obrigação, de viver uma vida santa, uma vida de santidade.
né, porque fomos chamados para isso, fomos resgatados, né, para isso, para a santificação. E a santificação, como podemos ver, vamos ver aqui no decorrer da lição, que ela é um processo que não é algo que, assim, que foi, não dizer, que aconteceu e que está parado tal, não, porque assim, o santo, quando a gente fala de santo, Deus, ele é santo, né? E ele não precisa de santificação, de ser santificado, porque ele é santo, né? Ele por si só, por si mesmo, ele é santo. Nós precisamos de santificação, ou seja, de um processo contínuo de santificação, né, para estarmos nos limpando a cada dia, porque, né, todo dia nos contaminamos com algo, tem a contaminação, e precisamos de santidade, né, que, glória a Deus, na verdade é um afastamento das coisas ruins, das coisas que não santificam, não glorificam a Deus. Glória a Deus. Então, a santificação no Antigo Testamento, né? A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Então, assim, é como diz aqui na palavra, sedes vós santos, porque, né, eu sou santo, né, diz glória a Jesus. Então, e como nós vemos aqui no Antigo Testamento, a seriedade como era levada, ele também nos dias de hoje também tem que ser da mesma forma. Tem essa, não vamos ver aqui que se santificava a pessoa própria, santificava o meio, o lugar onde eles estavam, santificava os utensílios, né, que eles estavam, as coisas que tinham, tudo era santificado, consagrado a Deus, glória a Deus, e ali não podia ser direcionado para outra coisa, que não fosse para Deus. Então, vamos ver aqui a santificação, né, a ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como lugares, né, de coisas e serviço sagrado, para o serviço sagrado, separado daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e o imundo e o limpo, e entre o imundo e o limpo, né? Está lá em Levítico 10:10. Né? O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Né? O verbo hebraico kadash, né, que significa ser santo, né, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar o uso comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar, né? Consagrar. Como está lá em 1 Samuel capítulo 7:1. Glória a Deus. Então, assim, vemos aqui o uso aqui da palavra, né, de ser santo, de santificar, santificado, né, ser posto santidade, ou seja, separado. E nós vemos aqui que havia a separação não só da pessoa, né, em si, mas de todos os utensílios, né, o meio ali onde estava, alguma coisa que era, né, separada, ele vai ver que era tudo aquilo ali era direcionado só para santificar a Deus, para glorificar a Deus, né, para a obra de Deus, para o serviço. Então não podia ser tirado para outro, né, para outro fim. E aí a gente vê aqui que isso era levado a sério. E é tão tal que se fosse infringido, se isso aí fosse alguém viesse a fazer algo contrário a isso, tinha punição para isso. E a punição muitas vezes, ou quase sempre, era morte. Né? Então, se levava a sério, né? Tudo isso, né? A questão da santificação.
Então, a consagração é o segundo subtópico, diz o termo consagrar significa investidura de função sagrada. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, né? É isso que e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões, né? Então, está aqui Levítico, referência, Levítico 27, 28 e 29. Então, aqui, no caso, poderia ser, como disse, a dedicação, dedicar, né, ao serviço de Deus, e o que poderia ser ou pessoas, ou poderia ser coisas, né, ou possessões, né? Então, consagração e santificação são termos distintos, né? Mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Aqui temos exemplos aqui, né, de que façam vestes a Arão para santificá-lo, né? Para santificá-lo, Êxodo 28:3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Então aqui vê aqui que os termos no emprego aqui, como ele foi nesse contexto aqui, ela tem o mesmo significado. Então, o verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. Ser santo, né? Ou santificar ou ser santo, né? No caso. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e para o tabernáculo, com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Isaías 6:3. O terceiro subtópico aqui é a purificação. O temor, o termo taor, puro, que significa puro, limpo, né, derivado do verbo taer, que é ser limpo, puro, e kadosh, que é santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Glória a Deus, aí se aplica toda a santidade de Deus. Então, referência aqui em Isaías 6:3 e Abacuque 1:13. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda a sorte de pecado e idolatria. Glória a Deus. O termo grego equivalente a taer na Septuaginta é catarizo, né? Tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash, né, que é agiazo, né, que é santificar, consagrar. O adjetivo agios, ou agios, que é santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como Kadash, Kadosh, Kodesh, entre outras, né? São termos frequentes e importantes no Novo Testamento, né? São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, a gente vê aqui que não era exclusividade aqui, o termo de santificação e a aplicação não fica restrita ao Antigo Testamento, né? E aqui a gente se refere, quando a gente está falando aqui de santificação, de santificação, de consagração, de purificação. Glória a Deus, estamos falando, quando falar aqui referente a Deus, estamos falando de um Deus que é santo, que é puro, né? E que nós precisamos também buscarmos a santificação e a pureza, né? De acordo com a palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado em nós. Glória a Deus. Vamos ao o segundo tópico dessa lição, que é a santidade no Novo Testamento. A santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns no Antigo e no Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã, ou seja, a transformação, né, que é feita, que faz com que o convertido, a pessoa que se converte, ela
passe a viver uma vida separada dos velhos, né, dos velhos costumes, das velhas práticas de pecado, e passe a viver em santidade como Cristo, né, buscando seguir o exemplo de Cristo. Ser igual a gente não vai conseguir, mas buscar se aproximar, né? É uma busca. Por isso que a gente fala que é a santificação, que é um processo contínuo, né? Glória a Deus. Então, uma obra da Trindade, é o primeiro subtópico. O Novo Testamento torna público o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. A gente pode ver uma referência lá em Mateus 28 e 19, né, que é muito conhecido, onde fala do batismo, né, e a ordenança do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né, de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Né? Glória a Deus. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Glória a Deus. Então, a atuação de Deus que subsiste em três pessoas distintas, glória a Deus, atuando na regeneração, na redenção, né? Glória a Deus, dos pecadores. Glória a Jesus. O segundo subtópico é a natureza da santificação. Né? Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. Né? A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. A gente vê que no Antigo Testamento, no período de Moisés, né, mosaico, como diz, a redenção, a santificação, ela se obtinha, a pessoa tinha através de uma cerimônia, né, que oferecia sacrifício e tal, sacrificava animais. E como diz assim, como falamos aqui, que no Novo Testamento ela pode acontecer de forma instantânea, pelo arrependimento, pela redenção. Glória a Deus. Ou seja, é como se não passar, num piscar de olho, a partir daquele momento que se aceita Jesus e se arrepende, a Bíblia nos mostra que os pecados, né, os pecados que antes tínhamos, eles são perdoados em Cristo. Glória a Jesus. Aí quando a gente fala da vida de santificação, da permanência, né, da permanência de cada um na presença de Deus. Nós buscando a cada dia nos santificarmos mais, buscando mais, né? Perseverando, né? Glória a Deus. Então, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé, né? Então, ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referência à mudança da posição do pecador para santificado. Glória a Deus. Isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Isso é algo que é muito debatido, né? Que muito se fala nessa questão de santidade, de santificado, porque quando a gente fala disso aqui, a gente referente também ao mundo, o mundo em si, ele não aceita, não consegue ver uma pessoa viva santa, né? Uma pessoa viva santa. Sendo que, entendendo a palavra, o significado da palavra, que quer dizer separado, ou separado do pecado, separado das coisas do antigo eu, das práticas maus, né? Que não faz, que não glorifica a Deus. Então,
a santificação, ser santo e ser santificado, na verdade é isso, né? É uma transformação, né, que faz com que uma pessoa que praticou as piores coisas, né, que possa se imaginar, ela seja transformada e comece a ter uma vida de santidade, uma vida diferente e tal. Né? Por isso, como estava falando, muitas vezes as pessoas assim, existe às vezes ditado que diz que a igreja está cheia de pessoas más, de ruins e tal, mas na verdade está cheia de ex, né? Está cheia de ex. Porque são pessoas que tiveram uma transformação, passaram por um processo de transformação e de santificação, estão vivendo, buscando viver em santidade, né? Porque é um processo, como diz, um processo contínuo. Né? E aqui no terceiro subtópico é uma necessidade. Diz, olha, a nova vida em Cristo é o novo nascimento, ou seja, né, uma transformação. É como quando nós vamos ver lá na história lá de Nicodemos, né? Em João 3,3, né? Como diz que fala do nascer de novo. Tem que nascer de novo. Né? Um novo nascimento. Né? E um novo nascimento em espírito, em atos, né? Em mudança. Ou seja, a pessoa ser transformada totalmente. Né? A pessoa, se ela vive em prática de pecado, como prostituição, como bebedice, como se ela vivia em meios de pessoas onde elas falavam muitos palavrões, né, onde escandalizavam, né? Então assim, ela deixa essa prática e ela passa a viver uma vida totalmente diferente, onde se vê, onde a transformação é visível. Então esse é um novo nascimento em Cristo. Glória a Jesus. Então, ao nascer, a criança continua seu crescimento físico, mental, e isso se aplica à vida espiritual, ou seja, é um processo contínuo, né? Porque a pessoa começa a aprender novos hábitos, né? A pessoa começa a aprender e exercitar novos hábitos, né? Glória a Deus. Tirar os velhos costumes e se habituar, né, a fazer coisas diferentes, né, que glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Né? Então, a salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. Né? A vida cristã é uma carreira. Né? Então, o convencimento quem dá é o Espírito Santo. É que convence e passa a habitar dentro da pessoa. Glória a Jesus. Então, a partir daí, quando se dá lugar e se busca a santificação, vai ser direcionado, a pessoa vai ser direcionada totalmente pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, assim a santificação é progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, Hebreus 12 e 14. Né? Glória a Jesus. Então, como diz a palavra, que sem tal santificação, sem a santificação, né? Sem a separação do mundo e um processo contínuo, né? Instantaneamente, vamos dizer, no primeiro momento, instantânea, e no segundo momento, progressiva, né? Que a pessoa vai buscando a cada dia, vai passando a cada dia e buscando se santificar, se limpar. Não é uma questão que se a pessoa for olhar por esse ponto, por esse lado, assim, não, mas é um processo que a pessoa vai levando, que a pessoa vai, vamos dizer, a cada dia a pessoa vai se separando mais, tal. Não é bem dessa forma, não estamos falando aqui de forma exagerada, né? Vamos dizer que é algo como de acordo com o que está a palavra, de acordo com a palavra de Deus. Então é buscar essa santificação, um processo de limpeza diário, em todo momento,
né, buscando, fazendo com que a pessoa ela possa estar sempre naquele estado, sempre naquele estado, ou seja, na presença de Deus, limpo, glória a Deus, né? É como um banho que você toma depois, né? Você é, faz depois das atividades que você faz, tá? Você toma um banho, se limpa, e aquilo ali é obrigação, você vai, né? Para você não ficar imundo, você tem que fazer aquilo constantemente. Todos os dias você tem que estar se limpando, né? Então, espiritualmente da mesma forma. Glória a Deus. A santificação aplicada ao crente. Vamos lá. Terceiro tópico. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Então, assim, todo crente, todo crente que é direcionado, que tem, vamos dizer, temor, que busca a santificação, ele tem o desejo de parecer com Cristo, né? Em obras, no que ele faz, né? Em tudo que ele faz na vida. Né? Até porque tudo que nós fazemos reflete, né, para quem está nos vendo. Né? O primeiro subtópico desse terceiro e último tópico, né? A comunidade de Jesus. Né? As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Glória a Deus, diante de Deus da sociedade. Então, quando nós vemos aqui, e falando aqui, santo diante de Deus e da sociedade, né? Não, então tem que ser dos dois. É porque muitas vezes você pode imaginar, pode querer passar uma imagem para a sociedade e que não é o que ele vive de verdade, então ele não está vivendo a vida santa para Deus, né? Ele está de aparência para a sociedade. Então tem que ser, como disse, tem que ser algo de modo que santifique a Deus e, né, que seja transparente, né, que seja uma vida santa, né, visível diante da sociedade, né? Glória a Deus, diante de Deus. O texto de primeiro a Pedro, né, 1, do 3 ao 16, você pode ler, não é diferente. Né? Não é diferente. Né? Ele aqui é o status de Israel como prioridade peculiar de Deus, reino de sacerdotes, né? E nação santa. Né? Em Êxodo 19, 6, aqui a referência, é revigorado na igreja em 1 Pedro 2 e 9. Então, o ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e, por isso, renunciaram às práticas dos gentios. Glória à transformação, o Senhor deixa de viver uma vida de pecado para viver para Cristo, né? Viver uma vida em Cristo, glória a Jesus. A gente tem comunhão, quando ele fala aqui, em comunhão com Cristo, né? Não em comunhão com o mundo. Glória a Deus. O segundo subtópico, né? A vida santificada, né? Somos santificados pela palavra, né? João 17, 17, né? Pelo sangue, está lá em Hebreus também 9 e 12, e pelo Espírito, 1 Pedro 1 e 2. Você pode conferir essa leitura também, né? João 17, 17, Hebreus 9 e 12, Pedro 1 e 2. Né? Podemos afirmar que com Dono Gui, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. Né? Ou seja, semelhante do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Então, assim, é uma vida
de transformação, uma vida que passe para a sociedade, que a sociedade possa ver e assim, e não ser chocada, vamos dizer, né? Na verdade, nós podemos ver também que na sua grande maioria, ou no geral, né, o secular, né, o mundo, eles veio o crente com outros olhos, na verdade, né? Eles medem, na verdade, o mundo mede o que se faz, né? E assim, e nós temos que, e até de certa forma, nem só o mundo em si, mas a gente vê que nos dias atuais, na modernidade, muitas e muitos crentes estão estão se deixando levar, né, pelo o que o mundo está oferecendo, né, pelas facilidades, né, e vai entrando devagarzinho e a pessoa não vai percebendo, e quando pensa que não, aí está atolado. E aí essas pessoas, às vezes, quando acontece, muitas têm a visão de não, porque existe um exagero na doutrina, né? Principalmente quando fala de uma igreja que tem mais uma rigidez na doutrina da palavra, né? da Bíblia Sagrada. As pessoas dizem que está aumentando a rigidez e tal, e não, na verdade, isso não muda, né? Isso permanece desde o princípio, vem e continua sendo da mesma forma. Agora, pela ótica, a ilusão de ótica disso aí é feito pelo mundanismo, que está aumentando, que está crescendo, né? E quando você faz um comparativo, imagina-se que, assim, não, a igreja ela está querendo, vamos dizer, está exagerando em tudo, está aumentando, mas na verdade o processo de servir a Deus, ou de evasão, ou de adesão ao mundo, ele está crescendo todo dia, né? E quando você entra no contraste, você vê aí hoje que tem muitas igrejas que estão abrindo mão de muitas, né? De muitas coisas que se acreditavam antes, que a igreja mantinha antes, e aderindo a outras mais flexíveis, né? E isso dá impressão para eles lá que, para quem vai para isso, que a igreja em si, que prega a palavra, que busca e anda pela palavra, ela é rigorosa, ela, né, tem o rigor, mas na verdade é o que está afrouxando do outro lado, né? Então temos cuidado e mantermos, porque como diz aqui, manter a santificação, né? A santificação que é um processo contínuo, né? Não é para voltar, não é para voltar, é para se manter. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos amou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aqui nos versículos 15 e 16 da leitura bíblica em classe. Terceiro subtópico, a ética, né? O que é ética? A ética é o estudo da conduta, do termo, vem da palavra grega ethos, né? Hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, né? Em um verbo popular usado pelo apóstolo Paulo, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, falando aqui de ética, na ética cristã, é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas
E tal prática precisa ser treinada e tornar hábito. Isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Né? Até os incrédulos glorificam a Deus. Então, assim, é algo que, como fala aqui, está falando aqui da questão de ética e a ética cristã, né? A ética cristã é um assunto, né, muito interessante aqui para nós vermos. E comparando aqui, a gente vendo aqui com o que acontece nos dias de hoje, a gente falando de ética, então uma igreja que segue a palavra, que vive pela palavra, que aplica a doutrina pela palavra. E muitas vezes as pessoas não aceitam, quando as pessoas não aceitam, né, dessa forma, mas sai e fica falando mal. Né? Ou às vezes tem gente que muda, né? Às vezes muda de igreja e fala, aí começa a falar mal de cá. Né? E isso, na verdade, isso não é um comportamento ético, não é ético. Né? A pessoa, como podemos ver também hoje, nos dias de hoje, redes sociais, várias postagens de notícias falando de escândalos cristãos, e quando vai ver, quem primeiro compartilha são os crentes, né, para fazer crítica. Né? E muitas vezes nem procura saber, não vê, muitas vezes fake news, muitas vezes está lá o nome de uma igreja na postagem, e quando você vai olhar é de uma denominação que não é filiada a nada, né, que é quase invisível a uma pessoa. Então, assim, mas vendo por esse lado, vendo aqui, é antiético. Ninguém fala mal da sua casa, ninguém sai da sua casa com o acontecimento e sai na rua falando. Então, a igreja ela tem que ser preservada. O assunto de igreja resolve, né, resolve-se dentro da igreja pela palavra de Deus. Né? Então, assim, se nós formos comparar, falar de ética e vermos, tem muitos... no mundo profissional, em profissão, em pessoas que exercem profissões, em muitos lugares, né? Tem pessoas que passam por situações ou veem situações e elas acabam saindo de lá, né? Por aquele motivo, mas nem por isso ela sai falando, né? Ela sai em todo lugar dizendo isso que foi, né? Porque é a questão de ética, pessoas éticas, né? A ética profissional não deixa que ela faça. Claro, ela não, se for uma prática que vai abalar ela, vamos dizer, que vai mexer com a honestidade dela, ela pode sair simplesmente, mas ela não, pela ética, ela não tem necessidade nenhuma de sair falando, sair aos quatro cantos, né, mostrando, querendo dizer que né? Então, assim, ética cristã está ligado a isso. Na verdade, a falta de ética é a desobediência à palavra de Deus. É uma desobediência à palavra de Deus, né? Aos bons costumes, né? A não prática dos bons costumes que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, nos induz a seguirmos, glória a Jesus, para chegarmos, glória a Deus, à promessa de Deus, né, de salvação em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. A conclusão dessa lição diz: sobre a santificação, precisamos saber o significado, né, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. Né? A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito, ou seja, ser guiado pelo Espírito, né? Ser guiado pelo Espírito, pela palavra de Deus, glória a Jesus. Não estamos falando aqui de legalismo, não, estamos falando aqui de ser guiados pelo Espírito, de seguir pela palavra de Deus, a regra de fé da Bíblia Sagrada, glória a Jesus. Né? Então, santificação. Glória a Deus. A santificação.
uma necessidade, né? Glória a Jesus, uma necessidade para cada um de nós, glória a Jesus, comprometidos com a ética do Espírito. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. A próxima lição número 7, o título é Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Glória a Deus. Vamos estudar na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus. Então, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa venha inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, dá um like. Assim você vai estar ajudando o nosso canal e a glória de Deus, através do seu compartilhamento, poderá alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando.